Vamos aqui para a aula 5 do terceiro ano, que trata da revisão para a prova de quarta-feira, tá certo? Quarta-feira tem prova. Você que vai me enviar a atividade, não esqueça de colocar seu nome e colocar a sua turma, tá? Porque se eu receber uma atividade sem nome, sem turma, não tem como eu saber de quem é, né? Então, por favor, identifique sua atividade. Vamos aqui para a primeira questão, ó. Todas as questões é dentro do conteúdo que a gente estudou, tá? Nessas 4 aulas. Só que cabe aqui muita interpretação. Uma rampa de inclinação constante, isso quer dizer que a rampazinha, ela é retinha, viu, gente? É uma rampa retinha. A inclinação dela é constante, tá? Não é ondulada, beleza? Como aqui dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12 metros sobre a rampa, está a 1,2 metros de altura em relação ao solo. Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Vamos lá, daqui a rampa retinha, ó, que é a rampa, né? E ele falou para mim, ó, que ela tem 4 metros de altura. Tá aqui o chão, tá? Ficou mais lindo. Tá aí o chão. Aí o que ele me disse, ó, que uma pessoa, deixa eu desenhar a pessoa aqui, ó. Tchum. Deixa eu botar mais para cá, né? Tá aqui a pessoa andando, subindo a rampa, igual lá do Palácio do Planalto. Ela andou 12 metros. Então, desse pontinho aqui até onde a pessoa tá, ela andou 12 metros. E percebeu que ela está a 1,2 metros de altura. Então, daqui para o chão, ela percebeu que ela está a 1,2 metros. Ok? Aí, o que ele quer saber? Ó? Calcule quantos metros a pessoa ainda, gente, ó, ainda deve andar, caminhar, né? Para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, ele quer saber a distância desse rapaz até o fim da rampa. Então, eu vou chamar aqui de X. Isso aqui não está cheirando para vocês semelhança de triângulo, não, gente? Esse ângulozinho aqui é comum ao triângulozinho pequeno, ó, que é esse daqui, ó. Tá, né, ó. É comum a esse pequeno e é comum ao grande. E se você, aluno atento, percebeu bem, esse ângulozinho aqui é reto, porque é relativo à altura. E esse ângulozinho aqui é reto, porque é relativo à altura. Temos aí semelhança de triângulos. Professor, não lembro não, como é que eu faço? Eu tenho que pegar os lados homólogos e colocar eles em razão um do outro. Ó. Ou seja, esse ladinho aqui, que é de 4 metros, ele está se opondo a esse ângulozinho azul. E 1,2 metros, ó, ele também está se opondo ao ângulozinho azul. Então, eles são homólogos. Então, como é que eu faço? Eu coloco um em relação ao outro. Ó. 4 está para 1,2, que está igual a... Agora, vamos pegar aqui uma coisa. Vamos prestar atenção. Esse ângulozinho aqui, que é reto, ele está se opondo, gente, ó, a tudo isso daqui, ó. A todo esse lado aqui grandão, que é o lado de 12 metros e o lado que ainda falta caminhar. Então, gente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar, né, ó, essas duas distâncias. 12 mais x, porque é o caminho completo, né, ó, está para o lado oposto a esse ângulozinho aqui reto, que é simplesmente 12, ó. Então, o 12 vai ficar aqui embaixo. Pronto, eu já tenho aqui a minha razão de semelhança montada. Multiplico cruzado, ó, os meios pelos extremos, né? Então, vamos multiplicar primeiro esse aqui de baixo, que tem o x. Esse 1,2, gente, vai multiplicar tanto o 12 como também o x. É como se esse 1,2 estivesse em evidência. Como assim, professor? Assim, gente, ó, 1,2, ele está multiplicando o 12
e o x, que é igual a 4 vezes 12, né? Isso aqui eu já posso colocar direto, que é 48. Então, aqui eu faço o chuveirão, ó, 12, quer dizer, 1,2 vezes 12 e 1,2 vezes x. Quanto é, gente? 12 vezes 1,2. 12 vezes 2 dá 24, né? 12 vezes 1, 12, né? Isso aqui dá o quê? Dá 144. Só que tem uma vírgulazinha lá, então eu vou colocar aqui a vírgula com uma casa decimal, tá certo? Então fica como? Fica 14,4 mais 1,2 vezes x, que é 1,2x. Tudo isso igual a 48. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau. A ideia é deixar o x sozinho no primeiro membro, não é assim? Então eu vou pegar o 14,4 e vou jogar ele lá para o segundo membro. Vou pegar isso daqui e jogar para o segundo membro. Só que esse 14,4 ele está positivo. Vai para lá negativo. Então ficou 1,2x sozinho. 48 já estava lá, menos 14,4. Vou ter que fazer essa subtração. 48 menos 14,4. Gente, ó, aqui não tem nada em cima do 4. Eu posso colocar uma vírgula e um zero? Posso. Continua sendo 48. Mas por que você fez isso, professor? Para a vírgula ficar debaixo de vírgula e eu fazer a subtração corretamente, tá? Então vamos lá. Esse zero é menor, o que é que ele faz? Ele pede um emprestado a esse 8. Esse 8 vira um 7. E esse 0 vira um 10. 10 menos 4, 6. 7 menos 4, 3. 4 menos 1, 3. Ficou 33,6. Continuando lá então, 1,2x é igual a 33,6. Agora, esse 1,2 está multiplicando. Eu vou ter que mudar de membro, né, gente? Porque a ideia não é deixar o x sozinho. Ele desce como? Desce dividindo. X é igual a 33,6 dividido por 1,2. 33,6 dividido por 1,2. Quando eu tenho uma divisão que envolve aqui um número decimal, eu tenho que ver se o meu número que é dividendo tem a mesma quantidade de casas decimais que o meu divisor. No caso aqui eu tenho só uma casa, que é o 6. E o 1,2 só tem o 2. Quando isso acontece, eu simplesmente, gente, ó, apago a vírgula. Deixo só aqui, ó, o número. Fica 336 dividido por 12. Só isso, professor. Só isso, viu, gente? Apenas isso. Você simplesmente elimina a vírgula. E faça a subtração ou a divisão normalmente. 33 dividido por 12 dá quanto? Se eu botar um 3, vai dar 36, né? Então vai ser 1. 1 vezes 12, quer é 2, né? 2. 2 vezes 12 dá 24. 3 menos 4 não dá, tem que pedir um emprestado, né? Virou 13. 13 menos 4, gente, é 9, né? Aqui era 3, virou 2. 2 menos 2, 0. Sobrou só o 6. Então ficou 96 dividido por 12. 96 dividido por 12, gente, é 8, viu? 8 vezes 12 dá 96. Restou 0. Então tá aí o valor do meu x, ó. X é igual a 28. Ou seja, o cidadão que está aqui, ó, ele vai ter que andar mais quantos metros? 28 metros. Para chegar até o final da rampa, tá? E se a pergunta fosse assim, quanto é o tamanho da rampa completinha? Bom, aqui eu tenho 12 metros. E falta 28, é só somar 12 mais 28, né? Que isso aqui dá 40 metros. Agora esse daqui, ó. Um poste de 16 metros de altura projeta, num certo momento,
uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco, que na verdade isso aqui é poste, viu? Mesma coisa, poste, obelisco, mesma coisa, ao longo da sombra, para, em pé, continuar totalmente na sombra. Vamos tentar entender. Tá aqui meu poste. Tá aqui meu poste. E ele tem 16 metros, ok? E ele projeta uma sombra. Qual o tamanho dessa sombra? Aqui falou para mim, ó, que é de 4,8 metros. Ou seja, ó, a sombra que ele projeta é de 4,8 metros. Ou seja, o sol está bem acolá, né? Formou uma sombra, ó, de 4,8 metros. Aí ele quer saber, ó, calcule a distância máxima que a pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro, que é daqui, ó, tá? Do centro da base desse poste, para que ele continue totalmente dentro da sombra. Ou seja, ó, ele tem que ficar bem na extrema, o máximo possível, gente, ó, para que essa pessoa ela continue na sombra desse poste. Deixa eu desenhar melhor aqui essa cidadã aqui, peraí. Tá aqui, né, a sombra do poste. Então, essa pessoa, ó, ela tem que ficar aqui dentro da sombra o máximo possível, para que a sombra dela não passe a sombra do poste, ok? E me disse a altura da pessoa, que é de 1,80 m. Ele quer saber a distância máxima, ele quer saber o valor do x. Ele quer saber a distância da pessoa até o poste. Vamos desenhar isso aqui novamente, agora sem a pessoa, para a gente entender o que é que a gente está trabalhando. Aqui o meu triângulo grandão. O poste é 16 metros. A altura total é 4,8. A pessoa está bem aqui, né? E eu quero descobrir o valor do x. Aí você vai pensar aqui comigo. Professor, essa base todinha mede 4,8. E eu sei que essa partezinha aí, que é um trapézio, é x. E essa outra partezinha aqui, como é que eu vou saber? Você pode pensar no seguinte, ó. Se eu colocar aqui 4,8, eu vou saber que essa distância é 4,8 menos o x, ó. Tá entendendo? Se daqui para cá é x, então esse outro pedaço vai ser 4,8 menos esse pedaço, que é o x. Como a gente está falando de altura, ó, eu sei que é um ângulo reto. E esse ângulozinho aqui é comum aos dois triângulos, o maior e o menor. Posso fazer minha razão de semelhança. Ó. Esse ladozinho aqui está homólogo à altura da pessoa, que eu não coloquei, mas vou colocar agora, que é de 1,8. E aqui embaixo, ó, o lado maior, que é de 4,8, ele é homólogo a esse 4,8 menos x do triângulo menor. 16 está para 1,8, assim como 4,8 está para quem, gente? Ó, 4,8 menos x. Esse lado aqui grandão está para esse daqui, ó. E o lado grandão do triângulo maior está para apenas esse pedacinho aqui do triângulo menor. Ok? Conforme a gente fez aqui. Agora é só multiplicar, ó, da mesma forma que a gente fez na questão 1. O 16 está multiplicando todo esse denominador. Então, eu vou ter que colocar ele em evidência. Ó. 16 multiplica 4,8 menos x, que é igual a 1,8 vezes 4,8. Vamos fazer o chuveirão. 16 vezes 4,8. Isso aqui dá quanto? Vamos fazer aqui nesse cantinho. Ó. 16 vezes 4,8. Quanto é 6 vezes 8? Dá 48, né? Bota o 8, sobe o 4. 1 vezes 8, 8. Mais 4, 12.
6 vezes 4 dá 24. Boto o 4, sobe o 2. 1 vezes 4, 4, mais 2, 6. Agora soma, né? 8, aqui dá 6, aqui dá 7. E a vírgula fica bem aqui, depois do 8, né? É 76,8 menos 16 vezes x, que é menos 16x. 1,8 vezes 4,8. 8 vezes 8 dá 64, boto o 4, sobe o 6. 1 vezes 8 é 8, mais 6 dá 14, né? 8 vezes 4 dá 32, boto o 2, sobe o 3. Aqui dá 4 mais 3, 7. Soma tudo, 4, 6, 8. Aqui tem duas casas decimais, ó, então a vírgula fica bem aqui, né? Então aqui, ó, 8,64. Mesma coisa da primeira questão. A ideia é deixar o x sozinho no primeiro membro. Então esse rapazinho aqui muda de membro. Como ele está positivo, vai para lá negativo. Então fica menos 16x é igual a 8,64 menos 76,8. Menos 16x é igual. Olha só, gente. Um positivo e um negativo. Como é que eu faço? Subtraio e dou o sinal do maior. O maior aqui não é 76, então eu sei que é negativo. 76,8 menos 8,64. Ó. Passo o traço, coloco um zerinho lá para completar a quantidade de casas decimais. Aqui, gente, 80 menos 64 dá 16, né? Baixa logo a vírgula. 76 menos 8. Aqui virou 16. 16 menos 8 dá 8. E esse 7 virou um 6. A gente baixa ele, né? Fica como? Fica menos 68,16. Olha só. Tanto o primeiro membro como o segundo membro está negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Para poder deixar todo mundo positivo. Então, fica 16x é igual a 68,16. X é igual, muda de membro, 68,16 dividido por 16. Então, x é igual a quanto? 4,26. Se não estiver acompanhando, se achou complicado, pode perguntar ou pode depois revisar lá no vídeo, tá bom, gente? Não se encabole não, que é assim mesmo, tá? Esse assunto aqui é muito cobrado no Enem e cai também lá no SPAES e no SAEB. Vocês vão fazer esse ano, tá, gente? Cai no SPAES e no SAEB, tá? Vamos aqui para a terceira. Certa noite, uma moça de 1,70 de altura estava a 2 metros de distância de um poste de luz de 4 metros de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era D. A moça tem 1,70. Tá aqui ela tem, tá aqui o rabinho de cavalo dela. 1,70, tá? Vou colocar só 1,7. E ela tava a 2 metros do poste. 2 metros. Falou bem aqui, né, ó. E esse poste tem 4 metros de altura. Aqui também é metro, tudo é metros, né? Ele quer saber o comprimento da sombra da moça. Ó, ele quer saber esse X aqui. Ó. Vamos desenhar novamente esse triângulo, ó. Agora sem os desenhos. Aqui a moça. O poste é 4 metros. A distância da moça até o poste é 2. Esse pedacinho aqui, a sombra dela é X. E a altura dela é 1,70, né, gente? Então, vamos lá. Ó. Esse lado aqui está homólogo a esse. E esse lado grandão, ó, que é o 2 mais x, ele está homólogo ao x, que é a distância aqui da sombra da menina, que é a base do triângulo menor. Então, vamos lá. Ó. 4 está para 1,7, assim como 2 mais x, ó, que é toda a base do triângulo maior,
está para a sombra da moça, que é apenas o x. Tá certo? Agora eu faço lá, ó, multiplica cruzado. 4 vezes x, vou colocar aqui em cima, ó, é 4x, né? 1,7 vezes 2 é quanto, gente? Vou fazer aqui no cantinho. 1,7 vezes 2, ó. 7 vezes 2, 14, boto 4, sobe 1. Aqui dá 2 mais 1, 3. Aí a vírgula fica no meio, né? 3,4. E 1,7 vezes x, né? Ó, fica 1,7x. Ok? Agora vamos fazer o processo inverso das questões anteriores. Ó. Esse 1,7, ele tem que ir para o primeiro membro. Ele tem que ir para lá, ó, porque ele tem o x. Então vai ficar assim, ó, 4x menos 1,7x é igual a 3,4. Ok? Então, como os dois aqui têm x, eu posso subtrair, ó. Fica assim, 4 menos 1,7. Aí aqui eu vou colocar a vírgula e o zero só para ter a mesma quantidade de casas, né? O zero, como é menor, pede 1 emprestado. Fica 10 menos 7, que nós sabemos que é 3. Baixa a vírgula. Aqui era 4, virou um 3. 3 menos 1, 2. Aqui ficou 2,3x é igual a 3,4. O x agora fica sozinho. E o 3,4 divide, ó, o 2,3, porque desce dividindo, né? O x é quanto, gente? Quanto é a sombra da moça? 1,47, aproximadamente, tá? Deixa eu botar aqui o símbolo de aproximadamente. Essa 4 aqui, ó, já tá toda prontinha, gente, ó. O que é que ele quer saber? O tamanho do prédio. Qual é a altura do prédio? Vamos chamar aqui de x. Aqui é um ângulo reto, porque trata-se de altura, e aqui é um ângulo reto. Como é o mesmo feixe de luz, esse ângulozinho aqui, ele é o mesmo desse ângulozinho aqui. Ou seja, semelhança de triângulos. O prédio está para a altura do poste e a sombra do prédio está para a sombra do poste. Então, vamos fazer. Ó. O prédio eu não sei, vou chamar de x. Está para 5. Assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste, que é 4. Agora, multiplica cruzado, né? X vezes 4 dá 4x, que é igual. 5 vezes 20 dá 100. Esse 4 está multiplicando, desce dividindo. Então, 100 dividido por 4, o x é exatamente 25 metros. Beleza? Professor, eu percebi, ó, que a sombra aqui do prédio, se eu tivesse dividido por 5, daria 4, que é justamente a sombra do poste. Então, se eu tivesse pegado a altura do poste e tivesse feito o inverso, multiplicado por 5, eu encontraria a altura que era 25? Com certeza. Agora essa daqui, a última questão, gente. Um edifício tem 20 metros de altura, com uma escada colocada a 16 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Olha aí, gente, ó. Tá aqui o prédio. Tá aqui o prédio, lindo e maravilhoso. Né? O que foi que ele falou? Que uma escada foi colocada a 16 metros de sua base. A base está aqui, ó, do prédio. Então, essa escada foi colocada bem aqui, mais ou menos, ó, a 16 metros. E o que foi que aconteceu com essa escada? Ela foi ligada, ó, ao topo do edifício. Ou seja, é aquela escada gigante de bombeiro, ó. Tá aqui a escada, ó.
E o prédio já me disse que é 20 metros. O comprimento dessa escada é... Estamos querendo saber aqui o nosso x. Gente, ó, triângulo retângulo, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a nós vimos que é a nossa hipotenusa. E o b e o c nós vimos que é os nossos catetos. Eles formam o ângulo reto. Formam o ângulo reto. Está aqui um cateto, está aqui um cateto. Falta só saber a minha hipotenusa. Vamos descobrir ela agora. A hipotenusa é x ao quadrado. B pode ser o 16. Mais C pode ser o 20. Todo mundo ao quadrado. Vamos lá. Ó. X ao quadrado é igual. Quanto é 16 ao quadrado? Que é 256. Mais 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Então, meu x ao quadrado é igual a 656. Esse 2 aqui, que está aqui desse lado, ó, é uma potência. Ele muda de membro como, gente? Em forma de raiz quadrada, né? Então, eu tenho que descobrir a minha raiz quadrada de 656. 656. Isso daqui vai dar, ó, aproximadamente 25,61, que é o tamanho da escada que foi colocada nesse prédio. Ok, gente? Por essa atividade aqui, você consegue fazer uma ótima prova.